Bom dia, este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo, a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo, e adquiriu-nos para a redenção, com os sacrifícios do seu amor. Somos servos dele, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço, confiada ao nosso esforço, nos círculos de luta, em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. O ser humano é necessariamente um ser sociável. Através da convivência, da interação com outros seres, se desenvolve intelectualmente, adquirindo novos conhecimentos e habilidades que permitem o seu progresso material. Do mesmo modo, evolui espiritualmente através das diversas encarnações, interagindo na matéria com uma série de elementos e recursos essenciais ao seu progresso moral. Porém, muitas vezes permite que a sua relação com pessoas, coisas, elementos ou recursos se desequilibre, dando-lhes a ocupar em sua vida um lugar de importância que não lhes pertence, como, por exemplo, o dinheiro, um cargo de destaque e o próprio corpo físico, muitas vezes cultuado e sobreposto ao espírito. Coisas e pessoas são cultuadas no lugar pertencente ao Criador e às suas leis. Evidente que não estamos falando em cultuar a Deus por uma vida devocional exterior, infindável de orações, nem em processo de contemplação, mas sim através da vivência de suas leis. De um modo geral, colocamos outras coisas no centro de nossa vida como objeto de adoração. Por vezes a riqueza, por vezes o prazer, por vezes o poder, ou mesmo uma pessoa. E a isso chamamos idolatria, o afastamento da lei de adoração. O Criador e suas leis devem ocupar a centralidade do nosso sentir, do nosso viver e do nosso coração. Se estivermos harmonizados com o Pai, esforçando-nos por vivenciar as suas leis, então estaremos harmonizados com tudo e com todos. Saberemos utilizar todos os recursos adequadamente dentro da linha do equilíbrio. Converteremos os relacionamentos, os laços afetivos, em laços equilibrados, profundos, inquebrantáveis, e não mais em algemas de possessividade, ciúmes, exigências, porque Deus estará ocupando a centralidade de nossa vida. O versículo do Evangelho de Lucas, selecionado por Emmanuel, que nos traz a fala de Jesus: nenhum servo pode servir a dois senhores, resume toda a questão em torno dos ídolos de areia que criamos para a nossa adoração. Estamos sempre servindo a algum senhor. A pergunta a nos fazer é: que senhor é esse a quem estamos obedecendo? Estamos atendendo aos interesses de Deus ou do mundo? Gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Palavras do apóstolo Paulo no Livro dos Espíritos, item 1009.
Quando deixamos de gravitar em torno do Criador e de suas leis, elegendo outros senhores, entramos em um processo idolátrico, quando então nos desequilibramos e nos perdemos, porque nos distanciamos das suas leis e, consequentemente, da sua proteção. Naturalmente, para nós aqui na Terra, a expressão maior de vivência divina encontra-se no Cristo. Vemos em Jesus esse referencial que nos cabe cultuar. Não propriamente a sua figura, mas aquilo que ele representa, os princípios que corporificou e que viveu em plenitude. Disse Jesus: onde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34. Portanto, aquilo que o nosso coração cultua, em torno do que ele gravita, é o que decidirá toda a nossa vida, porque é a base do nosso sentimento, repercutindo em nossos pensamentos e atitudes. De um modo geral, com louváveis exceções, quais os valores que hoje o mundo cultua? Se há dúvidas, basta olhar para os ídolos do mundo. São aqueles mais bem recebidos para quem se estende tapetes vermelhos, os indivíduos mais seguidos, fotografados e aplaudidos. São os detentores do sucesso, da fortuna, do poder, da fama, da beleza. Nem sempre são estes que realmente expressam uma vivência moral exemplar, mas são neles que muitos buscam se espelhar. No entanto, aquela pessoa humilde, abnegada, que vive do suor do rosto, que é um exemplo moral a ser seguido, passa completamente desapercebida, apagada do mundo. E por quê? Porque isso é um reflexo do que o mundo ainda cultua. Entrar na dinâmica do mundo buscando o que a imensa maioria busca não é sinal de saúde e de progresso espiritual. Na verdade, é um alerta, porque como o reino do Cristo ainda não é do mundo, como diz Emmanuel, não dá para cultuar o mundo e Jesus ao mesmo tempo. Adolfo, bispo de Argel, no capítulo 7, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a seguinte reflexão: até quando vocês darão mais valor àquilo que brilha aos olhos do que àquilo que toca o coração? Urge que façamos uma escolha, reflitamos nos resultados que estão presentes na sociedade moderna, no nível de transtornos, de adoecimentos, de solidão, de sofrimento íntimo que os indivíduos cada vez mais vêm apresentando. Cabe-nos refletir o que estamos cultuando, o que estamos buscando, tendo em vista a efemeridade da vida terrena. Não que devemos abandonar simplesmente o mundo, não. É preciso estar no mundo, mas com uma proposta diferente, uma proposta de culto aos valores e princípios apresentados por Jesus em seu Evangelho, os quais um dia regerão a sociedade terrestre, uma sociedade regenerada, graças a Deus. Esta reflexão encontra-se no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 142, Um Só Senhor, seguida de nosso comentário. Excelente dia a todos, sempre na companhia do Divino Mestre.